ainda sobre as bem-aventuranças, não que eu seja o exemplo perfeito, porque a gente traz as nossas marcas, a gente traz os nossas cicatrizes, nossos erros, e aí a gente pode, de certa forma, falar a partir da nossa experiência. Quando a gente percebe ali que alguns princípios que a palavra ensina, eles são importantes para que você vá construindo a sua caminhada, um dos fundamentos que eu acho mais importantes são esses aqui das bem-aventuranças. Por quê? Primeiramente porque ele é um alicerce que Deus está estabelecendo através desse ensinamento de Jesus Cristo. É um dos primeiros momentos em que Jesus para poder ensinar a multidão a respeito das coisas que ele quer construir, a respeito de uma vida devotada a Deus, uma vida piedosa, uma vida, de certa forma, consagrada ao ministério. Então, se os discípulos estavam sendo recrutados aqui nos capítulos anteriores, nesse momento, Jesus já começa a fazer os ensinamentos, tanto para os próprios discípulos quanto para a multidão. Já havia grande quantidade de pessoas acompanhando aqui. Então, quando ele fala de pobreza de espírito, quando ele fala de chorar, né, a respeito das coisas desse mundo profano, louco que a gente está vivendo hoje, quando a gente também manifesta a nossa fome e sede de justiça. Então, todas essas habilidades aí que Deus vai, de certa forma, fazendo surgir em nosso coração, são instrumentos que ele mesmo vai promover para que nós possamos crescer à semelhança dele. Essas virtudes, né, a gente vai usar assim a palavra, elas acabam sendo complementadas com algumas outras. Se você pensar em mensagem minha aí para trás, você provavelmente vai lembrar de alguma coisa em que eu falo a respeito das virtudes que Pedro ensina para a gente lá nas cartas, parece que 2 Pedro capítulo 1. E quando você pensa também um pouquinho a respeito dos frutos do Espírito, é um outro conjunto de ferramentas que você precisa ir assimilando aí no seu dia a dia. Então, quando você percebe, né, eu como já estudei a Bíblia um pouco, eu trago para a minha vida, uma prática minha individual, eu preciso observar os 10 mandamentos, é um fundamento importante, e não só os 10 mandamentos, quando você se volta para Levítico, quando você se volta para Deuteronômio, você vai ver que muito do ensinamento a respeito de vida nossa cristã, ela está fundamentada ali. Os livros da lei. Jesus veio e cumpriu toda a lei na fase inicial ali da carreira dele, né? Ele cumprindo a lei desde lá a apresentação, como bebê ainda no colo de Maria, ali já está sendo um cumprimento de lei. A criança precisaria passar por uma purificação durante os 7 primeiros dias, e a partir do 8º dia já poderia ser apresentado no templo, levando lá, né, o seu sacrifício, aquela coisa toda. Então, desde esse primeiro cumprimento de lei até o último cumprimento de lei, que foi a morte na cruz a nosso favor, Jesus cumpriu toda a lei, gradativamente através dos tempos ali na caminhada dele. Nós também estamos sujeitos à lei. Então eu não posso dirigir de qualquer maneira, eu não posso ignorar que eu preciso fazer as minhas declarações de imposto de renda, eu não posso ignorar que eu preciso votar, né, declaradamente ali a cada tempo. Então são cumprimentos de lei que a gente precisa passar por eles. E dessa mesma forma Jesus fez dentro desses princípios. Quando a gente pensa em outros formatos que a gente precisa buscar para trazer para a nossa vida, a armadura de Deus que está prevista lá nas cartas de Paulo também, é um outro princípio de regulamento que você pode trazer para a sua vida, para ela te ajudar a ir se fortalecendo nessa caminhada cristã. Então toda vez que tem essa listagem, eu gosto de pensar assim, toda vez que tem listagem, mandamentos, bem-aventuranças, frutos do Espírito, virtudes, armadura de Deus, traga isso para a sua vida, cada um dos itens ali, e comece a trabalhar por uma instalação, né? Vou usar aqui uma metáfora, o computador está na minha frente aqui, usa essa metáfora da instalação desses sistemas, desses softwares, desses recursos aí, para que você vá ganhando, né, o seu upgrade aí na caminhada cristã.
Então, de certa forma, talvez você não consiga exercitar todos, né? Talvez você seja um cara, uma pessoa impaciente. Aí você vai ver que virão lutas naquele sistema ali para você ir amplificando esse tipo de aprendizado. Então pensa dessa forma e vai com cuidado avaliando a cada passagem da Bíblia quais são os ensinamentos que você precisa tirar dali. Então já dei a pista de quase o quê? 4 ou 5 listas que você precisa trazer para sua vida e colecionar, né? Instalar, ter isso aí como fundamentos da sua vida prática. Cada uma das bem-aventuranças, são 8. Talvez você não consiga as 8 já de imediato, mas se você conseguir 2, a exemplo lá da parábola dos talentos, né? Você tem que ir trabalhando por multiplicar esses talentos aí e você crescer no conhecimento, na presença, na vivência junto com Cristo. Amém?